Um cordial boa noite aos irmãos e irmãs. Mais uma vez, depois de algum tempo afastado por uma questão de saúde, podemos, junto à nossa comunidade, fazer a gravação desse nosso culto virtual em nossa própria comunidade. De antemão, agradecemos aos colegas, pastor Edgar, pastor Otto, Jordan, que compartilharam os cultos da Cruz Petrópolis. Também agradecemos à diretoria da Cruz Petrópolis pelo amparo que continuou dando aqui a Céu da Paz. E queremos agora, devagarzinho, ir retomando as nossas atividades e, particularmente, esse momento de culto que nós queremos fazer. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de isolamento, mas é necessário, infelizmente, e queremos, apesar desse isolamento, fazermos a gravação dos nossos cultos, chegarmos até a sua casa, daqueles que já nos acompanham há algum tempo, aqueles que vão estar conosco a partir de hoje. Nós queremos que nosso momento seja uma bênção para vocês. Queridos irmãos, nós estamos no terceiro domingo após Pentecostes e queremos falar sobre o cuidado de Deus conosco a partir das leituras bíblicas que temos para o nosso culto de hoje. Queridos irmãos, então que Deus nos conceda um abençoado encontro com Ele, hoje e sempre. Amém. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos e ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos forças, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegrias e muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, certo é que somos pobres, miseráveis, pecadores. Certo é que somos falhos e carentes da graça de Deus. E o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Mas também é verdade que Deus é amor, e no seu amor nos chama ao arrependimento. E ao nos chamar ao arrependimento, Ele nos convida a que nós coloquemos diante dele os nossos pecados na certeza do perdão. E nós queremos fazê-lo com a canção Aos Pés da Cruz de Jesus, que nos será entoada conforme segue. Com estas palavras, temos os nossos pecados diante de Deus. Aos pés da cruz de Jesus. Aos pés da cruz de Jesus, perdão
cruz de Jesus. A paz eu vou sentir, somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Aos pés da cruz de Jesus. Aos pés da cruz de Jesus, nós recebemos todo o amor de Deus por meio de Jesus, que trouxe o perdão para os nossos pecados. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, a você que crê em Jesus Cristo como teu Salvador, anuncie-te o perdão. Recebe, pois, o perdão de todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje, nós temos no Salmo 91, versículos 1 a 10, de uma forma resumida, mas que nós queremos acompanhar com louvor nesse salmo. O Salmo 91, que nos lembra dos cuidados de Deus para conosco. Acompanhemos, meditemos e nos sintamos acolhidos por este salmo nos cuidados graciosos do nosso Deus amoroso. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te esconde com suas penas, sob suas asas terás abrigo. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, tu não serás atingido, tu não serás atingido, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu não serás atingido, tu não serás atingido, e tu não serás atingido, tu não serás atingido. Ó Deus, que em tua permanente presença sempre estás conosco, mantém-nos conscientes das tuas misericórdias diárias, a fim de podermos viver seguros e contentes em teu amor eterno. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A nossa oração segue então um momento de louvor. Um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e este vaso quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Chegamos neste momento às leituras bíblicas para o nosso culto. A primeira, que nós acompanharemos ouvindo a leitura do texto de Romanos, capítulo 6, que a Jane vai fazer para nós. Acompanhamos a leitura. Aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use, a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito.
o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No pecado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade, para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bem quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos irmãos, também queremos acompanhar a leitura do Santo Evangelho. Hoje, o Evangelho do ano, Mateus, capítulo 10, versículo 5, a primeira parte, e depois os versículos 21 a 33. Demos atenção a essas palavras do Evangelho, pois são significativas e extremamente confortadoras também para o nosso culto de hoje. Eis o que nos diz o texto bíblico para o nosso culto. Jesus enviou estes 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: muitos entregarão aos seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai do chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que os passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não me pertence, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus irmãos, o próximo hino nos prepara para a reflexão. Acompanhemos meditativamente. Queridos irmãos, chegamos ao nosso momento de reflexão. Queremos pedir que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe no nosso momento de hoje. Que Deus possa permitir que essas palavras toquem os corações de cada um. Nós estamos vivendo, irmãos, esse tempo após Pentecostes, um tempo de viver a fé, um tempo de fazer com que os nossos corações reajam à fé que nós temos, de modo que
a ação criadora, santificadora e redentora de nosso Deus aconteça através de nós, como reflexo da fé que nós trazemos no coração. Esse viver pós-Pentecostes é pautado por momentos de alegrias, como foram os momentos que nós vivemos até aqui, lá desde o Natal, passando pela Páscoa, passando pela Ascensão e Pentecostes e este período agora. Ou também outros momentos festivos pessoais que vocês viveram, que nós vivemos, o aniversário de casamento, quem sabe a lembrança do seu batismo, o dia de serem trazidos à verdadeira fé. Enfim, momentos que também são importantes e são lembranças daquilo que Deus fez por vocês e quer fazer ainda mais através de vocês. Enfim, todos esses momentos são lembranças do amor de Deus, de tudo que Deus tem provido por vocês e todo o cuidado necessário que Ele destina a cada um de nós como seus filhos. O cuidado de Deus conosco. Essa é a tônica das leituras de hoje e o tema de nossa mensagem. Isso é importante observar, o cuidado de Deus conosco, porque o cotidiano às vezes complica. Nós temos problemas dos mais diversos, tipo a queda da fé, que é um dos mais graves que podem nos acontecer, pois sem a fé verdadeira vamos para o inferno. Nós também temos os problemas de relacionamento, talvez no casamento, talvez entre pais e filhos, que aparecem nas leituras bíblicas, entre irmãos da fé também. Ou então temos situações de doenças, talvez como esta peste perniciosa, como bem relata o Salmo de hoje, que vem afetando o mundo inteiro e chegando muito perto de nós, especialmente aqui na cidade de Porto Alegre, nestes dias que estamos vivendo. Tudo isso, queridos irmãos, a queda da fé, os problemas de relacionamento, as doenças, a própria morte, tudo isso fruto do pecado que nos faz sofrer, pecado que vem atingindo a humanidade desde a queda. E como fala o apóstolo Paulo aos Romanos, leva à morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é tanto a morte eterna quanto a morte física, a condenação ao inferno quanto a morte física, pelos mais diversos motivos que nós vemos acontecer. Mas, irmãos, aí é que tem algo importante para o nosso conforto e consolo no dia de hoje. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos pela união com Cristo Jesus, nosso Salvador. Por isso, são em momentos como esses que a fé faz a diferença, que a fé traz alívio, uma nova perspectiva, também traz a coragem para enfrentar dias difíceis como esses que estamos vivendo. Dias de isolamento, dias de clausura, dias de sofrimento e tristeza, e por que não dizer dias de morte, que muitas famílias já estão sendo atingidas. Sim, são para momentos como esses que os textos bíblicos de hoje nos fazem muito bem. Reforçam a nossa fé para que possamos viver esse pós-Pentecostes, apesar da pandemia, com fé e determinação. E assim fazer também a diferença na vida das pessoas. Não somos mais escravos do pecado, do medo, do diabo, mas vivemos em Cristo, pela fé, na graça de Deus. Isso é consolador. Esse é o cuidado de Deus para conosco. Ele zela por nós. Nesse sentido, as palavras do Salmo 91, trazidas a nós pelo louvor de hoje, são fantásticas. Vem a ser uma coletânea de promessas para aqueles que se abrigam no esconderijo do Altíssimo. Por engano, pode ser que alguém ignore este salmo, dizendo que não corresponde à realidade. Afinal, a vida é dura, é crua, também para os filhos de Deus, que sofrem nos momentos difíceis, como os de agora, também muitos problemas. Mas não é esta a intenção do Salmo. O Salmo, na verdade, não nega os males que atingem as pessoas. Ele reafirma o cuidado de Deus para contigo, reafirma o cuidado de Deus para com os filhos de Deus, reafirma os cuidados de Deus para com os que sofrem. E assim ele nos ajuda a compreender algo muito importante. Não cabe ao cristão, não cabe ao cristão julgar-se melhor do que os outros, ou imaginar ainda
uma condição de vida sem sofrimentos. Não cabe isso a nós. Isso não é verdadeiro, não é real. Isso não é bíblico. Vejamos Isaías 53, por exemplo, e lá nós vemos o quanto sofreria e o quanto sofreu o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou então, se não sofrer fosse uma realidade, Jesus não teria incluído na oração do Pai Nosso aquela frase: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentações. Ora, se ela está presente é porque a realidade do mal nos atinge. O próprio mal, enquanto Satanás existe, nos atinge e quer nos fazer sofrer e perecer, quer nos fazer desesperançar em meio aos sofrimentos. E atinge muitas vezes, e até nos afasta da fé. Infelizmente, também atinge os cristãos. Mas é diante desta realidade é que Deus se mostra amoroso e conosco. Se mostra um Deus que nos socorre com as suas promessas graciosas, com o seu cuidado e com o seu alento. Devemos, sim, levar a sério os males que afetam o corpo e a alma, inclusive a realidade do próprio Satanás e as suas artimanhas. Dentre as suas artimanhas preferidas está a de nos fazer pensar que o mal não nos atinge, ou pior ainda, se nos atinge, é porque Deus não nos abandonou, é porque Deus nos abandonou. Não, irmãos, isso não é verdade, nem é bíblico. Cuidado com tais pensamentos. Deus, na verdade, nos cuida em meio aos sofrimentos e é socorro e cuidado bem presente nessas tribulações. Para nos lembrar disso constantemente, Deus nos deixa a sua palavra, como essas que nós vemos hoje. Palavras como diz João, que se tornou carne e habitou entre nós. E ele está falando de nosso Salvador Jesus Cristo. O mesmo Jesus que no Evangelho reitera que Deus tem cuidados para com os seus filhos. Deus tem cuidado para contigo, caro irmão. E faz isso de uma maneira muito bonita no relato do Evangelho de hoje. Sem ignorar os males deste mundo, Jesus promete que todos os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Tamanho é o cuidado de Deus contigo, tamanho é o cuidado de Deus com os seus filhos. Nem mesmo um deles cairá sem o consentimento do Pai Celeste. Assim grandioso é o cuidado de Deus para contigo, para com a tua família, para com a tua alma, para com o teu corpo. Para tanto, Deus usa sempre meios. Para expressar o seu cuidado, Ele usa especialmente a palavra e os sacramentos, para nos manter justamente na certeza de que Ele cuida de nós. Sim, e também através dos seus enviados. Através de enviados como eu e você hoje, Deus cuida da humanidade, Deus cuida das pessoas ao nosso redor, Deus cuida dos outros filhos que Ele quer ver também amparados. No Evangelho isso aparece claramente. Jesus envia os seus discípulos para cuidar daquela gente, porque gente cuida de gente. Eles iriam ver, como nós vemos, muitos problemas, muitas desavenças, e até mesmo muitos que desdenhavam da salvação que Deus enviava para eles. Da violência dentro e fora da família, eles seriam testemunhas. Mas Jesus os consola. Quem permanecer firme até o fim será salvo. E este é um convite para que vocês fiquem firmes, fiquem permanecendo na palavra, para que assim nós também tenhamos a certeza da salvação e o usufruto de todo o cuidado gracioso de Deus para conosco. Quem colocar-se como seu discípulo será instrumento de Deus também para cuidar de outros tantos, para ser um sinal do cuidado de Deus com gente e mundo carente da graça e do consolo da presença de Deus em suas vidas. Que consolo maravilhoso nos vem hoje destas palavras. Apesar de muitos problemas enfrentados e listados no Evangelho e tantos outros, muitas vezes que acontecem até conosco, a promessa de Deus prevalece. E Deus continua valendo, as promessas de Deus continuam valendo entre nós, em nossa vida, e nos desafia a sermos também parte do cuidado de Deus com os demais. Diante desse desafio, para concluir, Jesus reitera: não tenham medo. Nosso Deus é poderoso para nos dar a salvação e nos amparar na missão de anunciar o Evangelho, em palavras e ações,
Para nos assegurar disso, Jesus nos faz pensar o quanto valemos diante de Deus. Você já pensou nisso? Quanto tu vales diante de Deus? Para Deus, nós valemos o preço da vida do seu Filho Jesus Cristo, que nos garante os cuidados do Pai Celeste, dizendo: não tenham medo. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a coragem de enfrentarmos estes dias, na certeza de que não estamos sozinhos, mas Ele está conosco até o fim dos tempos. Tanto valemos para Deus, que na sua infinita graça, no seu infinito cuidado conosco, nos permite viver os nossos dias na certeza da sua companhia e ainda sermos sinal da presença de Deus na vida dos demais. Vivemos assim, certos e consolados com esta verdade, de que Deus cuida de nós nesses tempos difíceis e que através de nós Ele cuida do mundo. Sintamos-nos cuidados por Deus e cuidemos do mundo ao nosso redor, particularmente da nossa vida de fé, da nossa família e das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe nessa missão e cuidado, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então chegamos ao nosso momento de oração e, como sempre, queremos lembrar os aniversariantes da semana. Queremos lembrar do dia 17, a Carmen Rosane Borges, ela não é da nossa comunidade, mas é amiga muito próxima aí de muitos, então a gente quer lembrar e pedir que Deus a abençoe. Queremos lembrar do dia 20, a Maria Emília, completando o aniversário, e hoje o William Maciel Borges também completando aniversário. Por isso nós queremos pedir que Deus continue abençoando as suas vidas. Também queremos incluir na nossa oração de hoje o Romeu Pfeiffer, que está enfrentando um momento de saúde, bem como a sua família, pedindo que ele possa estar se recuperando. Conversamos com a dona Elvira no dia de ontem, ainda antes, alguns momentos, e ela disse-nos que ele estava reagindo bem. Então, pedimos que Deus possa dar uma boa recuperação a ele e também forças à família. Eu particularmente quero agradecer a paciência da comunidade, especialmente a bênção de Deus no procedimento médico que tive para fazer, e graças a Deus os resultados têm sido bem alentadores, dentro do esperado, dentro de uma cura completa. Tem agora os percalços de recuperação, mas já estamos bem adiantados nesse processo. Queremos agradecer a Deus. Também queremos pedir que Deus conforte e console as vítimas do Covid. Por essas intercessões, nos chegamos diante de Deus e oremos. Querido e gracioso Deus, por Tua graça e misericórdia, nós chegamos na Tua presença pedindo que Tu abençoes a cada um de nós, especialmente, Senhor, com a certeza do Teu cuidado conosco. Não permita que as dúvidas da fé nos afastem de Ti, mas acima de tudo que pela Tua palavra, guiados pelo Espírito Santo, permaneçamos firmes na certeza de que Tu cuidas de nós em meio às dificuldades que enfrentamos. Senhor, permita que a cada aniversariante aqui lembrado possa Te dar graças por esta bênção que Tu lhes concedeste, a eles e às suas famílias. Guarda-os sob Tua graça e misericórdia. Da mesma forma, Senhor, queremos Te pedir que Tu continues abençoando ao Romeu Pfeiffer na sua recuperação, fortalece também a família, de modo que ambos possam vencer este momento de tribulação e juntos Te darem graças nesta casa pelas bênçãos recebidas. Senhor, quero particularmente Te agradecer pela bênção que Tu me deste neste processo de saúde que eu tive de enfrentar. Tu cuidaste de mim por meio de médicos, cuidaste da minha família, cuidaste de mim através das comunidades, do trabalho, também da Céu da Cruz, da Céu da Paz, da Elca. Por tudo isso, Senhor, através de irmãos que foram sustentáculo para mim neste momento, Tu me abençoaste. Senhor, muito obrigado por tudo isto. Te louvo e Te dou graças por esta bênção em minha vida. Queremos interceder, Senhor, por aquelas pessoas, por aquelas famílias que estão enfrentando um momento de despedida e morte por acometimentos de Covid. Senhor, fica com essas famílias, dê alento a elas e a certeza do reencontro na eternidade. Guarda também os profissionais da saúde que têm se dedicado constantemente para o cuidado e o bem-estar das pessoas acometidas por este mal. Senhor, abençoa os nossos governantes nos 3 níveis de governo para que possam tomar medidas que sejam benéficas para o cuidado de todos. Tudo isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti. E o que nós não conseguimos colocar em nossas palavras, colocamos nas palavras do Teu Filho Jesus, o Pai Nosso, e dizemos:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, amém, amém. Assim, queridos irmãos, encerramos nosso momento de culto, o primeiro aí de uma retomada. Estamos felizes por estarmos juntos de vocês neste momento. Ficamos satisfeitos aí com o carinho de todos nesse nosso processo de recuperação e queremos lembrar sempre com gratidão deste momento e dessas bênçãos sobre nós. Queremos lembrar que através da nossa comunidade, através da Rádio Ecos de Galpão, às quartas-feiras, das 18 às 19 horas, nós temos o programa Louvor na Querência. Temos uma série de assuntos que estamos debatendo, quase um estudo bíblico, então convidamos vocês para divulgarem essa programação e participarem conosco, dando seus comentários e participando desta ação. Que Deus possa então nos abençoar. Até o nosso próximo culto. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Boa noite e bom descanso.